Sejam bem-vindos ao podcast Ciência e Sociedade, Comunicação, Educação e Transformação. Essa é uma iniciativa de divulgação científica coordenada pelas professoras Melissa Siqueira Saavedra, Maria Eugênia Silva Nunes e pelo pesquisador Marcelo Saavedra, do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesta temporada, contaremos com a colaboração das estudantes Caroline Pereira, do curso de Física, e Giovana Andrade, do curso de Medicina. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ciência e Sociedade, Comunicação, Educação e Transformação. Eu sou a Carol e no nosso primeiro episódio abordaremos o tema radiação. O bate-papo de hoje será com as professoras do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto, Melissa Siqueira Saavedra e Maria Eugênia Silva Nunes. Bom, meninas, eu vou iniciar com uma dúvida que muitas pessoas têm. Ouvimos falar de radiação vinda do Sol, radiação emitida por dispositivos eletrônicos, radiação utilizada em armamento, mas afinal, o que é a radiação? Olha, Carol, ótima pergunta, um ótimo começo. A radiação, ela está presente em nossas vidas em todos os dias, mesmo que nós não percebamos isso. De uma maneira geral, podemos dizer que a radiação é a energia em movimento. Isso mesmo, Maria Eugênia. Os cientistas separam a radiação em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o das radiações eletromagnéticas e o segundo grupo é o das radiações corpusculares. Nós convivemos com a radiação eletromagnética o tempo todo. A luz do sol, o sinal do seu Wi-Fi, as ondas de rádio e até mesmo o micro-ondas que esquenta seu almoço são exemplos disso. Já no caso das radiações corpusculares, a energia transportada é feita por meio de pedacinhos de matéria, que nós chamamos de partículas. E existem vários tipos de partículas que podem ser emitidas por núcleos atômicos instáveis. E nesse grupo, uma dessas famosas partículas é conhecida como alfa. Ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Curiosamente, eles são iguais aos núcleos de átomos de hélio. Melissa, o interessante é que as partículas alfa ou radiação alfa têm um poder de penetração relativamente baixo. Elas podem ser barradas, por exemplo, por uma folha de papel alumínio ou pela própria pele humana. Isso mesmo, Maria Eugênia. Existem também as partículas beta. Elas são criadas dentro do núcleo de átomos instáveis que emitem um elétron, partícula beta-, ou um pósitron, partícula beta+, juntamente com um neutrino. Os neutrinos possuem uma massa muito pequena e interagem fracamente com a matéria e, por isso, são tão difíceis de detectar. A sua existência passou despercebida por muito tempo pelos cientistas. Realmente, e o poder de penetração das partículas beta é considerado médio. Isso significa que o alcance delas dentro do tecido humano, por exemplo, é muito maior que o das partículas alfa. Só para a gente ter uma ideia, se a gente considerar 2 partículas, uma alfa e uma beta, com a mesma energia de 5 MeV, a partícula alfa terá um alcance médio de 0,021 centímetros em tecido humano, enquanto a partícula beta terá um alcance médio de 1,5 centímetros. Então, qual a origem da radiação nuclear? A radiação nuclear, Carol, ela se origina em átomos instáveis. No núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons, e há a necessidade de termos equilíbrio dessas partículas para que o núcleo seja estável. Caso contrário, ele tenta alcançar o equilíbrio emitindo partículas ou energia. Maria Eugênia, e vale também destacar que, para falar da quantidade de átomos instáveis que se desintegram por segundo em uma fonte radioativa, usamos o termo atividade. Isso mesmo, Melissa, e por falar em atividade, ela é medida principalmente em becquerel ou curie. Por definição, só para vocês terem uma noção da diferença, um becquerel é uma desintegração por segundo, sendo um curie uma unidade muito maior. Um curie equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo, exatamente a atividade de 1 grama de rádio 226. Além das radiações naturais, existem radiações artificiais? Sim, Carol. As chamadas radiações artificiais são produzidas por atividades humanas e tecnologias. Ao contrário das radiações naturais, que vêm do solo, dos cosmos,
de elementos como urânio e tório presentes na crosta terrestre, ou mesmo de dentro do nosso corpo, como o potássio 40. Podemos citar como fonte de radiação artificial os raios-x, utilizados em equipamento de diagnóstico por imagem, as usinas nucleares que geram eletricidade, as explosões de bombas nucleares. Vale a pena ressaltar também que, embora essas radiações sejam originadas por interferência humana, não existe diferença entre a radiação que vem da natureza e a que é feita pelo homem. São os mesmos tipos de radiação, alfa, beta, gama e nêutrons. Então, todo tipo de radiação age da mesma forma? Não, Carol. Na verdade, isso não acontece porque existem dois tipos de interações básicas: as radiações ionizantes e as não ionizantes. As radiações ionizantes possuem energias altas o suficiente para arrancar elétrons dos átomos, enquanto que as radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para isso. Interessante. Então, professoras, vamos entender um pouco mais sobre as radiações? O corpo humano também emite radiações? Como esse processo ocorre? É verdade que brilhamos como as estrelas? Sim, Carol, o corpo brilha, mas não como você imagina. O corpo humano emite radiação constantemente. Isso acontece basicamente por dois motivos: a nossa composição química e a nossa temperatura. Nossos corpos funcionam de forma muito parecida com as estrelas, mas com uma grande diferença de temperatura. Realmente, as estrelas são extremamente quentes e por isso brilham no espectro visível, a luz que nossos olhos conseguem ver. Nós, humanos, somos bem mais frios. Por isso, nós também brilhamos, mas em uma frequência invisível ao olho nu, o infravermelho, que nada mais é do que a radiação emitida pelo nosso corpo numa temperatura de aproximadamente 36 graus Celsius. Na física, existe, por falar nisso, Melissa, uma regra famosa que é chamada Lei de Wien, que pode ser resumida de um jeito bem simples, falando o seguinte: tudo que emite calor emite radiação. Em termos científicos, qualquer corpo que esteja acima do zero absoluto, equivalente a menos 273,15 graus Celsius, emite algum tipo de radiação. Ok, o corpo humano libera calor constantemente. Mas como funciona essa emissão de radiação que nós produzimos? Bom, como a temperatura média do corpo humano é de cerca de 36 graus Celsius, o que é muito acima do zero absoluto, nós estamos literalmente irradiando energia o tempo todo para o ambiente ao nosso redor. É exatamente essa radiação infravermelha que nós emitimos, uma luz invisível ao olho nu, mas as câmeras ou óculos de visão noturna conseguem captar. Esse é o caso de radiação emitida que não possui energia suficiente para ionizar os átomos e moléculas. Por isso, é classificada como um tipo de radiação não ionizante. E sobre as radiações ionizantes? O nosso corpo também emite essas radiações, não é? Sim, emitimos, mas de uma forma natural e em quantidades bem pequenas. Nosso corpo possui isótopos radioativos que ingerimos através de água, por exemplo, e dos alimentos. O principal desses isótopos é o potássio 40. Como o potássio é essencial para o funcionamento dos nossos músculos e do sistema nervoso, nós acabamos sendo uma fonte dessa radiação. Também temos o carbono 14, que está em todas as nossas células. E isso é perigoso, professora? De forma alguma. É o que chamamos de radiação de fundo natural. O corpo humano evoluiu convivendo com esses isótopos. Inclusive, curiosamente, se você dormir ao lado de alguém, você recebe uma dose minúscula de radiação dessa pessoa, mas é algo tão íntimo que não traz risco nenhum à saúde. É apenas a física acontecendo dentro de nós. Vocês podem falar um pouco sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante no nosso corpo? Claro que sim. Olha, a radiação ionizante, ela age principalmente danificando as células. O alvo mais importante acaba sendo o nosso DNA. Dependendo da intensidade e do tempo de exposição, esse dano pode ser reparado ou não. Então, não é só uma questão de tomou radiação e começou a desenvolver um tumor? Exatamente. Existe toda uma resposta biológica.
O nosso organismo tenta corrigir os danos celulares naturalmente, mas alguns danos podem não ser corrigidos e contribuir para o desenvolvimento de tumores. E aquela relação da radiação com o câncer? Esse é um dos efeitos mais discutidos. A radiação ela pode provocar mutações no DNA e, ao longo do tempo, aumentar o risco de desenvolvermos câncer. O complicado é que isso pode aparecer anos depois da exposição. Então é por isso que existe tanta preocupação com proteção radiológica nos hospitais? Com certeza, Carol, a radiação é extremamente importante na medicina, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, mas precisa ser usada com controle e segurança. O objetivo é sempre obter tratamento sem danos a tecidos e órgãos saudáveis. Perfeito. Acho que fica a reflexão de que radiação não é um vilão, mas também não pode ser banalizado. Neste episódio, abordamos os conceitos básicos de radiação. Agora sabemos que os núcleos atômicos instáveis tentam atingir estados estáveis de menor energia, emitindo partículas alfa, beta ou radiação gama. Discutimos ainda que as radiações artificiais são aquelas produzidas por atividades humanas, ao contrário das radiações naturais, que vêm do solo, dos cosmos, de elementos tais como o urânio e o tório presentes na crosta terrestre. Falamos sobre os principais efeitos biológicos da radiação ionizante. Até o próximo episódio.